Nessa segunda-feira eu vim aqui e compartilhei com vocês uma campanha realizada pelo Sleeping Giants Brasil para desmonetizar o Olavo de Carvalho. E nesse caso em específico, nessa campanha específica, era para que o PagSeguro tomasse providências e respeitasse as próprias políticas da plataforma para retirar o meio, de pagamento que o Olavo utiliza para os seus cursos, nos quais ele simplesmente compartilha teoria conspiratória, difamações, calúnias e perseguição de opositores. E a gente pode dizer que foi um sucesso a campanha, porque muita gente contribuiu para isso, muita gente compartilhou essa informação do Sleeping Giant Brasil, muita gente compartilhou o formulário para que as pessoas assinassem e enviassem para um dos principais financiadores, um dos principais investidores do PagSeguro. Até o momento, até a hora que eu olhei aqui, foram 141 mil assinaturas para que o PagSeguro tome providências. Ou seja, muita gente se mobilizou mesmo e muita gente participou disso. E certamente não preciso voltar aqui mais uma vez para falar ou para explicar por que isso é importante, Porque eu tenho aqui, sei lá, 30, 40 vídeos mostrando os absurdos que o Olavo de Carvalho diz. Por exemplo, um absurdo, que eu vou compartilhar com vocês aqui, que o Sleeping Giants também compartilhou, é isso aqui, olha. Jornalista e pessoal de showbiz não merece respeito nenhum, tem que ser tratado a pontapé como cachorro. Vocês estão lidando, quando vocês estão na presença de um jornalista ou de gente do showbiz, você está na presença da pior gente que existe, a gente de moralidade mais baixa que existe. Quando o jornalista for entrevistar você, trate-o como um cachorro. Você tem o Olavo de Carvalho duplamente cometendo um crime aqui. Primeiro, um crime de instigar a violência contra jornalistas, que ele diz que tem que ser tratado a pontapés aqui, os jornalistas. E segundo, crime de achar que é normal, na verdade, ou meio que deixar implícito que chutar cachorro, dar pontapé em cachorro é uma coisa normal também. Então, assim, isso aqui é só um exemplo, na verdade, porque a gente tem inúmeros exemplos de como ele opera. E eu gosto de citar uma frase aqui reproduzida pelo Denis Russo Burgirman, que foi um jornalista da época que fez o curso Olavo, e numa das aulas o Olavo diz o seguinte, olha: é aí que está o erro do pessoal conservador, e imaginar que existe uma luta de ideias e que temos de derrotar o marxismo, temos de derrotar os marxistas. Não puxem discussão de ideias, investigue alguma sacanagem do sujeito e destrua-o. Essa é a norma de Lenin. Nós não discutimos para provar que o adversário está errado, discutimos para destruí-lo socialmente, psicologicamente, economicamente. Então você tem um sujeito aqui que, como a gente já falou inúmeras vezes, pensa em termos de guerra cultural, pensa em termos de uma disputa que não é de ideias, não é um debate intelectual, não é um debate racional de ideias, mas é uma destruição de grupos. E, obviamente, quando se inicia essa campanha para desmonetizar o Olavo de Carvalho, você tem o Olavo se fazendo de vítima, se fazendo de coitado. Você tem aqui no Facebook dizendo o seguinte, sobre essa campanha aqui do Sleeping Giants. Este é o método da esquerda. Não podendo enfrentar o cidadão no debate, trata de estrangulá-lo financeiramente. Essa gente não vale o que peida. Cara, é um sujeito que é uma autocontradição o tempo todo. Você tem aquilo explicando anteriormente, Eu vou repetir aqui, o que está na reportagem da época aqui. Discutimos para destruí-lo socialmente, psicologicamente e economicamente. Então é o que o Olavo propõe, é o método que eles implementaram durante alguns anos, aqui os últimos anos, para tentar destruir grupos de esquerda. É uma destruição social, psicológica e financeira, econômica dessas pessoas. E daí ele fica revoltadinho, ele fica indignado, fica choramingando, porque as pessoas estão tratando ele do modo como ele trata os demais. O método olavista, o método de destruição de reputações, o método de destruição do emocional das pessoas e economicamente. É isso que o Olavo propõe. Então agora ele está revoltado porque se voltou contra ele. Mas a questão não é essa, porque assim, que o Olavo fosse fazer de vítima, que o Olavo fosse fazer de coitado, seria inevitável, Primeiro porque ele é um coitado mesmo, mas depois porque é a própria estratégia, é a própria base de unificação da extrema-direita no mundo. Eles se fazem de coitados. Eles criticam tanto a vitimização da esquerda, o politicamente correto, mas esse pessoal da direita brasileira e global, eles são os que mais se fazem de coitados. Todo esse movimento conservador, ele parte do ressentimento de uma categoria, de uma classe de cidadãos, de brancos, classe média, ou brancos trabalhadores, que se sentiram inferiorizados quando passaram a ver outros grupos ascendendo socialmente ou conseguindo posto de trabalho ou conseguindo oportunidades. A gente fala de uma classe específica que
perdeu seus privilégios, ou sente que perdeu os privilégios, e age numa reação a isso. É um grupo ressentido. O Olavo de Carvalho o tempo todo fala sobre isso. E a própria teoria conspiratória que eles usam como fator unificador também, que é o marxismo cultural, se trata exatamente disso. Se você assistir uma aula do Olavo de Carvalho ou dos olavistas, você vai ver ali que a tese central deles é que durante décadas a esquerda, os comunistas, né, porque assim, eles fazem uma falsa equivalência entre esquerda e comunistas, como se todo mundo fosse comunista na esquerda, eles fazem essa falsa equivalência e dizem o seguinte, que a esquerda mundial, ela ocupou todos os espaços de prestígio, ela ocupou todos os espaços intelectuais, todos os espaços artísticos e, assim, desse modo, vetaram o acesso dos direitistas, ou seja, na imprensa, na arte, na cultura, na literatura, na filosofia, no cinema, onde quer que você possa olhar e observar, você vai encontrar esquerdistas dominando esse espaço e censurando vozes dissidentes. O Meteoro também fez um vídeo sobre essa campanha dos Sleeping Giants, e eles falam sobre isso. E se vocês conferirem o livro deles aqui, Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota, que é do Meteoro, né? Eles falam justamente das teorias conspiratórias que estão na base do olavismo. Esse livro aqui é uma resposta ao Olavo de Carvalho. E um princípio elementar é que você não tem como refutar a teoria conspiratória, porque a própria natureza da teoria conspiratória é a unificação de pontas soltas de certas ideias que estão dispersas, né? Certos eventos, certos fatos dispersos, eles unificam numa teoria mirabolante que você não tem como desacreditar e nem comprovar também, né? Porque assim, não tem evidências, não tem provas para isso. Eles vão lá e elaboram uma teoria maluca e as pessoas seguem. E seguem com base no emocional. Seguem com base nessa noção, né, de nós somos perseguidos. Você tem uma teoria conspiratória, por exemplo, chamada The Great Replacement, que é uma teoria conspiratória que você encontra muito na extrema-direita europeia, que diz que há um projeto global, acho que o próprio Olavo fala isso também, que há um projeto global de eliminação da raça branca, de substituição da raça branca por outras etnias. Então, assim, é de fato maluquice pura e simplesmente, mas que está na base disso. Então, é óbvio que o Olavo se faria de vítima, se faria de coitado, porque é como eles trabalham. Eles trabalham com essa noção de que todos os espaços estão ocupados pela esquerda, eles são a minoria, eles são perseguidos, eles são marginalizados. O próprio Olavo diz isso, né, que nunca houve tanta censura como hoje, que nem na época da ditadura havia tanta censura assim. E é um absurdo total, obviamente, mas ele se faz de vítima. O problema é que não é vítima, ele não é vítima, ele é alguém que está o tempo todo atacando os outros, confrontando os outros, difamando os outros, pregando o ódio, e aqui que entra a questão central dessa campanha, né? Na verdade, aqui é o que resume tudo, porque a exigência que o PagSeguro desmonetize o Olavo é porque a própria política da empresa, as próprias regras de uso do PagSeguro determinam isso. Não é pedir para você abrir uma exceção e punir o Olavo de Carvalho. É para que eles cumpram isso para o Olavo e para qualquer outro que viole essas regras. Seja para mim, seja para você, seja para o Olavo. Então eu vou ler para vocês aqui as regras de uso do PagSeguro. Item 8º. As seguintes atividades são terminantemente proibidas. A. Desrespeitar a lei, seja brasileira ou a do local onde esteja sendo utilizado o serviço, inclusive as normas relativas à transmissão de dados e as normas protetoras do direito autoral ou de propriedade intelectual. Então, assim, se você violar a lei, se você descumprir a lei, você está violando as normas do PagSeguro. E o Olavo já foi processado várias vezes por coisas que ele disse nas suas aulas, ou seja, ele cometeu crimes contra a honra e foi punido e foi processado e também violou os termos do PagSeguro. Item B. Agir contrariamente à moral e aos bons costumes. Bem, isso aqui é autoevidente, né? Você tem um sujeito que se proclama filósofo e, no fundo, tudo que ele fala é de cu e de piroca. É o tempo todo falando de, sabe, escatologia, absurdos, insultando as pessoas, palavrões. Então, assim, se isso não é agir contrário à moral e bons costumes, que também é uma coisa muito vaga, mas eu não sei o que que é. É alguém que o tempo todo insulta os demais, fala coisas horrendas sobre as pessoas. Tanto que é processado por crimes contra a honra. Então aqui as coisas estão relacionadas, né? C. Transmitir ou propagar informações sobre atividades ilegais, inclusive transmitir ou propagar instruções sobre como se cometer crime ou contravenção. Nesse caso em particular aqui, a gente teria que procurar aqui algum item em particular que o Olavo tenha violado, mas quando ele vai lá e instrui as pessoas, como disse aqui o Denis Russo, né, que é para destruir o adversário socialmente, psicologicamente, economicamente, e ele explica como fazer isso, né, como você difama os demais, como você faz assédio judicial contra as pessoas.
Então me parece que encaixaria também nesse item, mas temos que encontrar algum elemento particular. O caso do cachorro aqui é o mesmo, né? Destruir jornalistas, dar pontapé em jornalistas como se faz em cachorro. Isso é um crime, na verdade, né? Chutar cachorro, violência contra animal é um crime no Brasil atualmente. Item D, incitar terceiros ao crime, fazer apologia de crime ou de criminoso. Aqui você tem o Olavo de Carvalho, por exemplo, defendendo Sarah Winter, né? Que está lá em prisão domiciliar agora. Você tem inúmeras situações no qual o Olavo passou pano para criminosos da extrema-direita, e eu acho que isso encaixaria também no item C, né? Esse lance de certa apologia que ele faz a certos comportamentos criminosos. E utilizar linguagem ou imagem ou transmitir ou propagar mensagem ou material que denotem ou promovam o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, ou que incitem a violência ou o ódio. Bem, isso aqui talvez seja o item que o Olavo mais infringe, né? Porque assim, o conteúdo dele é basicamente conteúdo de ódio, de perseguição de grupos, de minorias, de homossexuais, de minorias étnicas, de muçulmanos. É um conteúdo islamofóbico até o osso, ou seja, você tem um sujeito aqui que o tempo todo, e talvez seja a maior denúncia que a gente faça contra ele, né, que é a incitação ao ódio. É alguém que prega o ódio, alguém que é calcado no ódio. É um ressentimento que leva ao ódio, basicamente. Então, assim, se há um item que ele viola aqui regularmente e sistematicamente, é justamente esse item E. E, por fim, G, usar linguagem ou imagem ou transmitir ou propagar mensagem ou material ilegal, calunioso, injurioso, difamatório, prejudicial, abusivo, ameaçador, vulgar, indecente, obsceno ou de qualquer outra forma censurável. Esse item G aqui é uma descrição do Olavo de Carvalho. O item G aqui eles pegaram, olharam uma aula do Olavo e descreveram o que ele faz. Então, assim, se esse sujeito não viola as práticas do PagSeguro, não viola as diretrizes do PagSeguro, ninguém viola. Ninguém viola. E só voltando aqui ao item F, vale lembrar também, nesse caso ele não fez via PagSeguro, mas como alguém que ganha através disso também está implícito nessa norma, o próprio Denis Russo, que escreveu essa reportagem para a revista Época, teve os seus dados pessoais, a casa dele, a casa de familiares dele, divulgados pelo Olavo de Carvalho no Facebook. Quando ele soube que o Denis estava escrevendo um livro sobre o Olavo, ele foi lá e divulgou os dados do jornalista. Então aqui ele violou também o item F. Ou seja, a gente tem aqui vários itens, né? Temos 7 itens aqui que o Olavo desrespeita frequentemente. Como eu disse, se o Olavo não estiver descumprindo essas políticas do PagSeguro, que o PagSeguro determinou, não fui eu que fiz isso, não fomos nós, a esquerda, os comunistas, foi o PagSeguro que determinou essas regras aqui. Se o Olavo não descumpre isso aqui, ninguém descumpre. E além de que isso aqui abre brecha, né? Caso o Olavo não seja punido por isso, isso abre brecha para que qualquer outro grupo de discurso de ódio, qualquer outro grupo, neonazistas, venham aqui e comecem a usar o PagSeguro para vender cursos, ensinando como matar judeus, por exemplo. Então, assim, se um sujeito que desrespeita várias dessas normas não é penalizado pelo PagSeguro, eles estão passando pano, é isso, eles estão passando pano para discurso de ódio. E aqui é importante a gente lembrar o paradoxo da tolerância do Popper, né? Quando ele se refere ao pensamento grego, né, o paradoxo da democracia, o paradoxo da tolerância. Na obra dele, A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, o Popper diz o seguinte, que a gente não pode ser tolerante com quem é intolerante, porque senão os intolerantes destroem os tolerantes e assim destrói a tolerância junto. Então a gente não pode ser tolerante com quem é intolerante. E o Olavo de Carvalho é alguém que consolidou a sua carreira, entre aspas, aqui, com base no ódio, com base no discurso obsceno, como diz aqui a política do PagSeguro, com base na difamação, na calúnia, na injúria. É um sujeito que cresceu basicamente atacando os demais e ensinou outras pessoas a fazerem isso. Os alunos do Olavo de Carvalho operam do mesmo modo. São pessoas treinadas no ódio, treinadas na intolerância, treinadas na perseguição de grupos minoritários. É o que eles fazem. E se o PagSeguro não respeitar as próprias políticas dele, eles abrem sim a comporta para algo muito pior do que o Olavo, que já é algo nocivo, tóxico, prejudicial. É vergonhoso o tempo que o PagSeguro está demorando para tomar uma providência em relação a isso. Até o PayPal, que é uma corporação norte-americana, muito maior do que o PagSeguro, já se mobilizou e já atuou. Mas o PagSeguro está, sabe-se lá por quê, defendendo o Olavo, contrariando as próprias políticas da plataforma. Isso é vergonhoso, é uma vergonha o que eles estão fazendo. E aqui não é perseguição ao Olavo, aqui não é birrinha contra o pobre, coitado senhorzinho que está no meio do mato da Virgínia. Isso aqui é uma defesa de valores civilizatórios mínimos, de aceitação do outro, porque você tem um sujeito que perpetua, propaga e cria
teoria conspiratória e discurso de ódio. Então é isso. Se não ficar claro agora, acho que é difícil ficar claro depois, né? Mas é isso, gente. Então, eu vou recomendar que vocês confiram tanto o meu livro sobre o Olavo de Carvalho, que eu escrevi com a filha dele, a Luísa de Carvalho, no qual ela conta a trajetória do pai, né? Como ele opera, o que ele faz, como ele chegou na posição hoje, como ele trabalha nesse espírito de seita, como ele usa essa linguagem vulgar, essa linguagem baixa para convencer os demais. Confira o livro também do Meteoro, no qual eles falam sobre o Olavo de Carvalho. Eles não mencionam diretamente o Olavo de Carvalho aqui, mas falam sobre as teorias conspiratórias que o Olavo propaga, né? E como também ele opera com base nesse tipo de maluquices. E assinem essa petição para que o PagSeguro tome uma providência, porque é alguém desrespeitando as regras do PagSeguro. Não são as minhas regras, não são as minhas determinações, são as regras que o PagSeguro estabeleceu. Não é censura também, porque ele pode continuar falando merda onde ele quiser, mas isso aqui é um desrespeito à plataforma que ele está utilizando e que vai prejudicar outros usuários também. Porque isso aqui abre o caminho para que outras pessoas com o mesmo tipo de mentalidade, com o mesmo tipo de discurso, com o mesmo tipo de incitação ao ódio, à violência, possam ocupar esse espaço e usar essa plataforma para ganhar dinheiro. É isso. Me digam o que vocês pensam aqui no comentário, né? Assinem lá, como eu disse, já são mais de 140 mil assinaturas, assinem lá e pressionem o PagSeguro para seguir as próprias regras do PagSeguro. É isso. Me digam o que vocês pensam no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar um apoio, confira o meu canal de games agora, de streaming de games, que eu estou lá no site roxo, e também confira meu livro sobre o Olavo de Carvalho, sobre o Bolsonaro e também sobre o Jesus histórico. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!